Sejam bem-vindos ao Oráculo de Antares. Eu, Panda, sou o vosso oráculo. Estou aqui para entregar a vocês os oráculos de Antares, dos deuses de Antares. Aqui em Antares, no canal Antares. Enfim, primeira pergunta. Guido Zadig. Panda, já percebeu que a cultura brasileira ela é sempre baseada na natureza? Nossas músicas e obras são sempre algo sobre a natureza e etc. A nossa cultura é sempre baseada em algo estético de algo. Ela não é uma cultura filosófica, como a russa, em que se pensa sobre as questões íntimas das coisas. Somente se pensa sobre as questões estéticas naturais. Bem, então a cultura brasileira seria uma cultura superficial, que ela olha só para a parte bonita, só para as aparências, e ainda mais restrita na cultura que seria somente ter olhos só para a natureza. Então, somente as belas aparências da natureza, somente isso captaria o olhar do artista brasileiro, né? Então, nossas músicas e obras, então aquilo que se compõe na música e se for em obras, eu penso em cinema e em literatura, né? Cara, eu não acho que seja o caso. Na verdade, eu tenho certeza que não é o caso. Eu tenho certeza absoluta que não é o caso. Essa certeza é muito grande. E é de uma pessoa que não tem tanto apreço pela cultura brasileira, que sou eu. Eu tenho cada vez mais respeito por ela, porque de vez em quando outro eu descubro um negócio ou outro aqui, tá ligado? Um livro maneiro, escrito por um brasileiro, um, um quadro que alguém pintou, ficou muito legal, uma música que eu não conhecia, nunca ninguém me mostrou e eu achei do caralho. Pô, cara, tipo, eu vou te dar algumas sugestões aqui que talvez você já conheça, mas assim, que pra mim são contraprovas perfeitas, né? Na música tem essas duas aqui, eu não lembro o nome do artista, mas ele é muito conhecido. É porque eu sempre confundo o nome dos caras, sempre confundo. Mas esse aqui é muito conhecido, assim, eu esqueci o nome dele agora só, né? Mas ele é muito, muito, muito conhecido. E do século XX, esse cara tá vivo ainda, tá vivo. Enfim. E, cara, uma. Eu não lembro o nome da música, o título dela. Mas ela. Acho que é Gigi. Gigi, tipo Gigi, saca? Interrompemos esta programação para corrigir o amigo Panda. O Panda é Geni, tá? É Geni e o Zeppelin. Esse é o nome da música do Chico Buarque, música conhecidíssima. Basicamente a música é uma pequena narrativa. Ela vai contar a história de uma moça que ela é uma, não é uma prostituta, mas ela é meio que uma ninfomaníaca numa comunidade. E ela meio que faz sexo com todo mundo, tipo, sem discriminação. Sem discriminação nenhuma mesmo. Nenhuma mesmo, saca? E e ela meio que é uma pária social, tipo, todo mundo meio que odeia ela, saca? Tipo, né, por mais que ela exerça tenha uma função social ali de satisfazer todo mundo, não todo mundo mesmo, mas assim, qualquer tipo de pessoa, satisfazer muitas pessoas de qualquer tipo, ela é uma pária da sociedade, todo mundo detesta ela, assim, o grosso da sociedade detesta ela e quer se livrar dela, né? Só que aí chega uma espécie de um comandante, assim, um inimigo militar do local, e ele vai destruir tudo, a menos que ele possa ter uma noite com a Gigi. E todo mundo pede ajuda dela, pede desculpas e tal. A Gigi vai lá, né? Vai lá, enfim, faz o que faz, só que ela não queria fazer com esse comandante, era o único cara com que ela não queria fazer. Ela vai lá e faz por todo mundo. O cara gosta muito da noite, ele vai embora e e aí depois, quando acaba, né, quando tá todo mundo salvo e tal, todo mundo volta a atacar a Gigi com ainda mais intensidade. E a música, o resultado da música é esse, tipo, é essa parada, sabe? O pessoal que é escrotão. Porque as pessoas são super escrotas, né? E, cara, tipo, olha só, você tá pegando a música em que a protagonista da música é uma pessoa que já não é muito respeitada, não somente no Brasil, mas em quase qualquer contexto social.
Uma moça bem dada, assim, bem largada e que, sei lá, que faz sexo com qualquer outra pessoa, tipo, geralmente é uma pessoa que acaba sendo detestada. Ela acaba sendo detestada por muita gente, principalmente outras moças, né? Enfim. E você vai pegar essa pessoa cumprindo, tipo, uma função social num momento crucial, saca? Sabe, tipo, tendo realmente, tipo assim, como pode dizer, a pessoa que ela é como se ela tivesse, ela cotidianamente é viciada, mas ali ela escolheu ser virtuosa e ela faz isso e qual a recompensa dela? Mais dor, tipo, mais escárnio, pior. Antes estava ruim, agora tá pior. E ela fez aquilo ali que ela não queria fazer, ela fez seria pelo bem maior, pelo bem da comunidade, algo assim. E ela, né, é recebida desse jeito. Ela é agradecida dessa maneira. É, realmente, né? Só aparência, só natureza, né? Na música não tem falando sobre flores, sobre árvores, florestas, sobre rios, riachos, nada disso, nada disso, saca? E eu acho, saca, que essa música aí pega em algo mais íntimo. Você quer algo ainda mais íntimo? A música do mesmo artista, eu ainda não tô lembrando o nome dele. E Chico Buarque, isso, é do Chico Buarque. Essa aí é a Gigi, né? Gigi, acho que é Gigi, acho que é isso. E outra do Chico Buarque também, que é o Roda Viva, né? O Roda Viva, em que é a música sobre. Aí é a música mais lírica, né? Mas assim, a música. E aí, se é lírica, já, né? Já é algo íntimo, né? Já vai contra o que você falou. Mas assim, é um lirismo do tipo que. Vou tentar dar o tema geral da música, algo assim. O tema seria da. Seria a elegia. A elegia seria o choro, né? O choro poético, né? É a elegia do destino. Do destino circular, né? De um destino esmagador e circular. Né? Como uma roda viva, como uma roda que tem vida própria e vai esmagando as coisas no caminho, né? Ou como a música diz, né? Leva aquilo pra lá. Tipo, não é leva aquilo, né? Mas a roda leva X, né? O que aparece na música ali pra lá, leva pra longe, né? A roda viva leva essas coisas pra longe, né? E aí a roda viva pode ser visto como uma espécie de metáfora pra morte ou algo assim, ou destino, mas foda-se, essas são basicamente coisas, forças extrínsecas maiores do que o homem, né? E aí vai falar, né, na roda viva que leva a saia a saia mulata que dança, tipo, basicamente seria aquelas danças, o pessoal dançando na rua, assim, aquilo morre, aquilo, forças extrínsecas acabaram. Talvez você não fosse o tipo de pessoa que gostava de ir no bar dançar, mas às vezes passar no bar e ver o pessoal se divertindo é algo bonito. Você vê as pessoas se divertindo ali, bebendo, dançando juntas e aquilo some do nada. Aquilo some, sabe? A roda viva, seja o que ela for, toma aquilo ali daquele ambiente, né? Aquela rua fica meio morta, né? Fala da viola lá e tal, enfim, né? Tá falando mais de música, né? Então, mas assim, tá pegando o sentimento da pessoa, né? Tá pegando, não é nem de uma pessoa específica, assim, é um sentimento que ele é expresso, obviamente, de maneira individual, mas ele facilmente pode ser visto como algo coletivo, né? Tá pegando esse sentimento bem pessoal, seja ele individual ou coletivo, de, de tristeza, não, um sentimento elegíaco face a essa tal dessa roda viva que esmaga tudo, que acaba com tudo, saca? E quem não viveu algo parecido, cara? Quem não viu os próprios, tipo, ó, quem não viu o mundo que conhecia e que amava, ou os sonhos que buscava alcançar e que estava se esforçando para alcançar, serem tomados de você, cara. Serem tomados, serem levados, saca? Tipo, entendeu? Aquilo acabou. Você queria muito, sei lá, fazer uma parada, uma viagem, um estudo no exterior, e seu país caiu numa crise econômica fodida e não tem mais. Aquele programa que tinha de intercâmbio, ele só existe para quem tem bastante dinheiro e você não tem. Você não tinha, você não tem, e aí acabou. Acabou. A roda viva pegou o teu sonho e levou pra casa do caralho. Vai fazer o quê?
Você vai fazer o que você? Nada. E aí você chora. Talvez você não chore, mas você fica triste. Você fica triste, né? E aí você, pô, tá namorando com a menina e tal, não sei o quê, e não acontece com todo mundo, mas com muita gente acontece. E a pessoa sofre um acidente e, cara, não dá mais, saca? Tipo, sabe, ela morreu, algo assim. E aí, vai fazer o quê? Você vai fazer o quê? A Roda Viva levou a pessoa que você amava embora. E aí, acabou, irmão. Acabou. O que você sente nessas horas? Tristeza, cara. Tristeza, né? Então, veja aí, tipo, e nenhuma dessas canções aqui, tem uma que fala da roseira, sabe? Mas no máximo, sabe? A roseira e tal, que seria algo bonito, né? Enfim, não cheguei a estudar a música, assim, mas eu escutei ela várias vezes, eu gosto, né? Essa aí chama Roda Viva, né? E as duas são Chico Buarque, né? Mas eu contei uma aqui, uma da Gigi, a outra da Roda Viva, dois do mesmo cara, Chico Buarque, e nenhuma delas foca em natureza ou na beleza das coisas, em algo estético, assim. Não, cara. Não. Saca? As duas estão falando, tipo, de... Uma tá falando de uma coisa mais social, assim, tipo... porque é bem narrativa, né? Tipo, o eu lírico não é a Gigi ou a cidade, assim. Por vezes toma a voz deles, por vezes tem prosopopeias, né? Por vezes ele vai dar voz, né? O refrão, né? O refrão mesmo é uma prosopopeia para o... Eu não sei se é uma prosopopeia, cabe aqui. Mas enfim, no refrão mesmo, o próprio refrão, no refrão, ele vai dar voz à cidade. Ele vai falar como uma força coletiva, assim, vai dar a voz para a cidade contra a energia. Mas muitas vezes ele está narrando, ele está cantando, narrando o que está acontecendo. É um narrador onisciente e... Enfim, né, um narrador que canta, que é onisciente, que vai falando da situação deles ali, o que está acontecendo e tal, né? A Gigi, se não me engano, não tem voz, né? Mas enfim. E nessa outra aqui é um ponto de vista lírico, né? Não é narrativo. Nessa aqui é uma música que ela é lírica, não é narrativa. Como a maior parte das músicas são líricas, a maior parte delas não são narrativas. Mas essa aqui é lírica e vai falar também de algo triste e tal, mas não tem, assim, tem narrativas, mas não tem uma narrativa só, assim, até uma sequência, obviamente tem sequência, né? Mas é como se ela tivesse, é como se a sequência dos eventos não fizesse diferença, saca? A sequência dos eventos não faz muita diferença. Tem um nós também, nós, a gente quer, a gente isso, a gente aquilo, né? De certa maneira também é um pouco coletivo, assim, mas ali não tem um narrador, não tem alguém onisciente e tal. É uma coisa, é uma lírica que, mesmo que coletiva, é lírica mesmo, né? É... Contra quadros, pinturas, eu não vou saber te indicar aqui, mas deve ter, cara. Deve ter, assim, quadro, pintura, eu duvido que não tenha algo maneiro assim, cara. Duvido que não tenha algo maneiro. Cara, você pode ler as histórias do Suassuna, que vão querer explorar muito das dinâmicas sociais e da religião, né? O Machado de Assis mesmo, ele vai focar muito na interioridade dos personagens, saca? Na interioridade deles e tal. Não que natureza e estética estejam fora, mas elas participam ali, mas elas não tomam, não pegam o todo dali, né? Dom Casmurro é uma história no estilo do século XIX, no estilo europeu do século XIX, né? Assim, que é o... Como pode dizer? Que é a história de adultério. É uma história de traição amorosa. Você fala dos russos aí. Cara, Dostoiévski escreveu um monte de história assim, cara. Tolstói escreveu um monte de história assim, velho. Flaubert escreveu história assim. Cara, o século XIX inteiro, quase qualquer país do mundo que você encontra aí que tem uma literatura bem forte, assim, bem grande e tal, né? Escreveu majoritariamente isso, cara. Você não sabe quantas histórias do século XIX você vai encontrar que são exatamente isso aí, cara. Sabe, eles pegaram o mesmo enredo e cada um fez um negócio muito maneiro com isso. Às vezes os caras tinham uma espécie de mesma mensagem pra passar, que eles queriam passar algo assim, não sei. Mas mesmo assim, cara, mesmo assim, a jeito que cada um faz é maneiraço. Um é mais engraçado, o outro é mais assim, o outro é mais emocionante, o outro fala mais, tem uma parte social mais forte, o outro tem uma parte moral mais forte, o outro tem uma retórica mais bonita.
O outro faz rimado e fica umas rimas lindas, assim, com uma musicalidade maneiríssima, saca? Tipo, cara, e o Dom Casmurro é isso, tá ligado? Mas só porque é brasileiro que é ruim? Não, quando o cara do século XIX, brasileiro, faz a mesma coisa que os outros, só que ele faz do jeito dele, de um jeito muito maneiro, muito irado, que aquilo chega a ser considerado a obra literária do país dele, aí não serve. Aí não serve, né? O Brás Cubas também, não lembro do Brás Cubas abordar tanto essa natureza. Tem um pouquinho de natureza aqui e ali, tem sim, mas não é o foco da parada. Tipo, eu me pergunto que livro você tá lendo, cara. Que livro, que música que você tá ouvindo, cara. Sério mesmo, que livros e músicas você tá ouvindo? Sabe, tipo, brasileiras assim, cara. Tem muita coisa boa aí, cara. Tem muita coisa boa. Saca? Eu não me fecho pra literatura brasileira e tal, mas ela não é o que me traz mais fascínio. Saca? Eu tenho muito mais fascínio pela literatura francesa e europeia, né? Mas isso significa também que não leio tanto assim os russos, não leio tanto assim os árabes, os persas, não leio tanto assim os americanos, os mexicanos, saca? Tipo, os escandinavos eu não leio tanto assim também, sabe? Enfim, os chineses, os japoneses, os oceânicos, por assim dizer, né? Eu não leio tanto assim, saca? Tem um monte de literatura que eu não leio porque eu gosto mais da francesa e europeia, né? Mas, enfim, se você está insatisfeito com o que você já escutou e leu na literatura brasileira, mas você quer encontrar alguma coisa que vai te satisfazer na literatura e na música brasileira, cara, continue. Mas você vai ter que dar chances para músicas que já são antigas, para livros que já são antigos, para músicas e livros que, mesmo que atuais, não são muito conhecidos, ou mesmo que antigos não foram muito conhecidos na época e não são muito conhecidos hoje, você vai ter que explorar. Você vai ter que arriscar perder o seu tempo. Né? Você vai ter que arriscar porque muito do que você vai ver para você, eu imagino que vai ser perda de tempo. Não sei. Não é só para você, isso é para qualquer um. Muita gente vai consumir muita coisa do próprio país ou de um outro país e tal, e vai sentir que foi perda de tempo, né? Que não conseguiu tirar proveito e tal. Mas é assim, amigo. É isso ou sorte. Ou é isso ou você um dia esbarra com um negócio muito maneiro. Saca? Mas eu te garanto que você tá errado. E melhor ainda, cara. É muito bom você estar errado. Porque você não fala outra língua que não português, né, cara? Vamos lá, você não fala outra língua que não português. Talvez você fale inglês, mas não tão bem quanto você fala português. Talvez você não fale português da melhor maneira possível. Mas você deve falar português melhor do que qualquer outra língua. Cara, cara, sinceramente, se você fizer o esforço dentro da língua brasileira que você faria numa outra língua, cara, isso vai facilitar tantas coisas, saca? Eu só comecei a ficar interessado por literatura francesa depois que eu já sabia falar francês. Eu não aprendi francês pra saber da cultura francesa. Eu sabia de porra nenhuma. Eu cheguei aqui sem saber de nada. Eu juro pra você, eu não sabia nem os estereótipos da França. Eu não sabia de merda nenhuma da França. Eu sabia que a França é um país europeu, né? A França era um país europeu que tinha a tal de Torre Eiffel, saca? E a Torre Eiffel ficava em Paris, que era a capital deles. E lá em Paris tinha baguete e mímicos. É sério, eu não sabia que bonjour era bom dia em francês. Eu não lembro de ter ouvido bonjour antes. Eu não sabia como era o sotaque francês. Eu não sabia como era o sotaque francês, quais eram palavras francesas. Eu não ligava para a França. Para mim, França é mais um país europeu. Eu olho para a França como olho agora, sei lá, para a Lituânia. Eu não sei nem onde fica a Lituânia. Eu não sei nem direito o que é essa Lituânia. Desse tempo todo não era um país. E na verdade era um tipo de tartaruga marinha, eu acredito. Porque eu nem sei onde é que fica esse lugar, velho. Mas pelo que me dizem, o tempo todo é um país. Mas eu nem sei nada sobre a Lituânia. Porra nenhuma. Nada mesmo. Nada mesmo, cara. Saca? Eu não ligo pra isso. E da França eu sabia só um pouquinho mais do que a Lituânia. Eu não sabia nem as cores da bandeira da França, cara. Eu não sabia que era azul, branco e vermelho. Eu não sabia. Eu não tinha ideia, cara. Não tinha ideia, eu não ligava nem um pouco. E foi depois de vir pra cá e aprender francês e ter algum mínimo contato com a cultura francesa que eu me interessei.
E eu gostei pra cacete. Isso não me impediu de descobrir umas coisas interessantes na cultura brasileira. Nunca me impediu, saca? Mas eu não sei porquê, eu ainda tenho mais curiosidade com cultura francesa do que qualquer outra. Eu gosto da literatura britânica, espanhola e italiana e tal, né? Germânica um pouquinho também, né? Enfim. Mas a que mais me pegou, eu não sei explicar porquê, é a francesa. Toda vez que eu tento explicar, eu dou uma razão diferente. Todas elas são verdadeiras, mas nenhuma delas é o suficiente. Nenhuma delas, sabe, consegue exaurir. Consegue exaurir o porquê de eu continuar lendo literatura francesa. Eu não consigo mais dar uma razão. Eu não consigo mais, cara. Sabe? Mas assim, talvez você se sinta que tem algo a mais na cultura brasileira, mas você vai ter que explorar, cara. Você vai ter que, se você quiser descobrir algo aí, você explore, você que vai explorar e você que vai descobrir. E eu te garanto, muito do que você vai encontrar, você não vai saber o que fazer na hora com aquilo. Você não vai entender, não vai ver profundidade nenhuma naquilo, não vai entender o que tá, não vai saber como interpretar. Mas, cara, é só assim que consegue, cara. Claro que se preparar um pouquinho ajuda, mas o melhor é você entrar em contato, saca? E se você sentir que precisa de ajuda, você usar algum material de suporte, conversar com as pessoas e tal, enfim. Mas você não se prepara para começar uma parada, você começa e você vai se preparando ao longo do caminho, o que é meio paradoxal, é meio doido. Mas assim, em matéria de literatura e música, você não precisa fazer isso. Se fosse, sei lá, esportes radicais, eu diria para você se preparar muito antes. Que você pode se machucar, pode se aleijar, pode morrer. Ler um livro ou ver uma música, entendeu? Você não vai quebrar o pescoço. Você não corre o risco de quebrar o pescoço lendo isso, ouvindo isso, sabe? Lendo a parada, ouvindo a parada. Então, quando o assunto é cultura, né? Você pode se arriscar sem nenhum problema. Você se arrisca, vai lá e acabou. No máximo que você pode perder é tempo, sabe? Tipo, enfim. Perder algumas convicções, mas e daí? Sabe? Enfim. E se achar que precisa de ajuda, você lê um texto crítico, lê uns comentários aqui e ali, uns insights sobre o negócio, vê um vídeo ou outro, um podcast e tal, saca? Mas o importante é você já estar ali dentro. Não vai fazer que nem aquele pessoal lá que fica lendo manual e não lê a parada, né? O cara fica lendo manual de tomismo e nunca abriu uma página do Tomás de Aquino, tá ligado? Nunca abriu. Sabe falar tudo da Suma contra os Gentios. Ele só não leu nem a primeira página. Ele não leu nem o título, saca? Ele nem abriu pra dar lida. Entendeu? Não vai fazer isso também, porque é sacanagem, né, velho? É sacanagem também, saca? Mas enfim, eu estou convicto de que você está errado. Eu tenho razões, muitas mais razões do que as que eu apresentei aqui, para dizer que você está errado. E isso é uma excelente notícia, porque às vezes é melhor a gente estar errado. Às vezes realmente é melhor. Vamos lá. Realmente seria melhor que você estivesse certo, que a literatura brasileira fosse, que a cultura brasileira fosse somente o que você disse? Realmente ia ser uma boa notícia? Imagina. Zadig, agora você precisa aprender outra língua para você poder entrar em contato com uma cultura que realmente tem algo de valor, algo além de natureza e estética. Né? Tipo, que maravilhosa notícia, né, cara? Você ainda tá aprendendo português, você vai ter que aprender outra língua. Sabe? Entendeu? Então eu tô te dando uma boa notícia. Você está errado, isso é uma ótima notícia. E se você quer se aprofundar mais na cultura e não tá afim por enquanto de aprender outra língua, cara, aprende mais da cultura brasileira. Se você acha legal isso, se você quer isso, não tô falando profissionalmente, tô falando que se você quer isso, foda-se, como hobby, como um negócio a mais na sua vida assim, vai, cara, vai, não tem problema, faz isso. Enfim, faz isso aí que você encontra. Eu tenho amigos que estão muito mais ligados em tudo que você pode imaginar de cultura brasileira. Eu tenho amigos meus que eles realmente gostam mesmo. Eles gostam mesmo da cultura. Tá, eles estudam outras coisas também. Mas em matéria de cultura e história, o que eles gostam é Brasil. Saca? Em matéria de cultura e história, o que eles gostam é isso aqui. Eles leem um pouquinho de história da Europa, um pouquinho de cultura, claro, sempre tem. Mas o bagulho deles é Brasil. O bagulho deles é o Brasil, saca? E se você quer saber mais sobre cultura, talvez mesmo história brasileira, eu te passo contatos. Ou eu peço com eles, peço uma pequena lista ali, uma lista inicial de 2, 3 coisas só pra você começar. E, cara, e é isso. Vai que vai.
E se não é o caso, bem, você tá errado, mas não muda muita coisa, né? Se você tava cagando da cultura brasileira e além de não ligar pra ela, você a desprezava, bem, agora eu tô te dando razões de não a desprezar, mas se você já não liga tanto, né? Enfim, né? Você que sabe. Enfim, vamos pra próxima pergunta. Cadê? Próxima pergunta. Próxima pergunta é do Tupolev. Tupolev, cara, Tupolev fez uma pancada de pergunta. Meu irmão, carai. Nossa senhora. Caraca, maluco. Tá bom, né? Vamos ver aqui. O cara que tá buscando iluminação, né? Esse cara, ele realmente ele quer. Tupolev, ele realmente ele quer ir daqui pro céu, né? Ir daqui pros Campos Elíseos já. Né? Ele quer ir daqui pra encontrar um lugar ao sol. Do lado dos deuses, né, cara? Isso mesmo. Isso aí. Rapaz, ele. Enfim. Entrou de cabeça. Entrou de cabeça na religião do Antares, né, cara? Aí, ó. Mais um devoto. Enfim, esse aqui tá uma devoção fervente. Vamos lá, hein? Panda, já leste A Sociedade do Espetáculo? Sim. Eu não somente li La Société du Spectacle, como eu também li Les Commentaires sur la Société du Spectacle, os comentários sobre a Sociedade do Espetáculo. Ambos do Guy Debord, o fundador e cabeça do situacionismo, né? Uma espécie de marxianismo, mais voltado para a arte, ou melhor, para a destruição da arte, para a destruição sistemática da arte em prol da revolução, a destruição da cultura, a destruição das promessas da cultura em prol da concretização das promessas da cultura. Destruir a arte para trazer para a realidade aquilo que a arte sempre sonhou e sempre prometeu, né? Sim, eu li Sociedade do Espetáculo. Eu li Sociedade do Espetáculo e li o comentário sobre a Sociedade do Espetáculo. Tive que estudar isso um pouquinho, sim. Mas confesso que eu não tive tanto tempo assim. Eu tive que fazer leituras rápidas. Aprendi uma coisa ou outra e tal. Mas, enfim, se quiser que eu fale mais disso aqui, faça faça o pedido, peça. Que aí dá tempo de eu dar uma relidinha, as coisas aqui, só pra eu lembrar, sabe? Porque se eu vou falar agora, tem muitas coisas que eu lembro. O básico eu lembro. Vou tentar falar do que eu lembro aqui, né? Deixa eu ver. Cara, tinha a questão de ser uma guerra às mercadorias e à produção de mercadorias, e não exatamente às pessoas. Claro que as pessoas viriam a sofrer com seus produtos e mercadorias sendo atacados. Se você põe fogo no supermercado, por mais que ele esteja vazio e ninguém morra no incêndio do supermercado, isso pode causar... Assim, um supermercado só não vai causar fome, mas isso vai causar alguns transtornos. E se você fizer isso em larga escala, haverá fome. As pessoas passarão... Assim, haverá fome, haverá disputa por comida, o que seja quatro, né? Mas para o situacionista, isso é bom. Você botar fogo em mercado, botar fogo em fábrica, não é sobre você matar pessoas, é sobre você destruir o capital. Sobre você destruir o capital no sentido tanto o produto dos meios de produção quanto os próprios meios de produção. Ah, mas é voltar para uma espécie de pré-industrialismo? Não exatamente. Porque se você destruir os meios de produção, você não destrói por inteiro, né? Não é você jogar uma bomba nuclear assim, tipo, em fábricas, não é uma coisa assim. Mas é que quando a produção e os produtos não funcionam mais como antes, as pessoas são obrigadas, elas se tornam obrigadas a ignorar o que seriam as distrações do capitalismo, algo assim, e elas são obrigadas a se readaptar, a construir uma nova forma, né? Construir uma nova forma de sobrevivência, né? E assim, se você constrói uma nova forma de sobrevivência, como pode dizer, e você não tem mais as travas do capitalismo, saca? Para conseguir
construir essa nova forma, o Guy Debord e os outros pensam que isso levaria ao tal do comunismo, né? Isso levaria ao tal do comunismo, mas assim, não é algo aqui e ali, tem que ser em larga escala, né? Tem que ser uma escala muito grande, tipo, tem que ser tipo um efeito dominó sem muitos hiatos, saca? Tipo, não adianta você explodir fábricas e fábricas de comida e, e supermercados e você não dá conta das armas, né? Pessoas armadas vão dar conta disso. Agora, se você explodir armazéns de armas e fábricas de arma e munição junto, sabe, em um espaço não muito curto de tempo, as armas que restam, a munição que resta, eventualmente acabam. Sabe, elas eventualmente acabam. Só que com toda a diferença do cenário agora, esse cenário meio mais ou menos apocalíptico, assim, saca? Com os cenários anteriores, é que antes, nos estágios primitivos, o que o Marx falava, né? Tipo, a vida ela era com uma espécie de comunismo, né? Assim, para os marxianos é assim, né? Para o Guy Debord, para os outros também é assim. A vida era uma espécie de comunismo, mas todo mundo era meio pobre. Sabe, era meio merda, sabe? Tava todo mundo igual, mas tava todo mundo na merda. Todo mundo igual e na merda, saca? E a falta de conhecimento de criar meios de produção e coisa assim acaba que, né, tipo, acaba que impedia as pessoas de sair daquela merda. Mas alguém foi lá e, né, alguém foram lá e descobriram que você escravizar pessoas, né, é mais fácil. Você escravizar uma pessoa, você consegue fazer com que você consegue basicamente os primeiros meios de produção terem sido outras pessoas. Basicamente seria isso, né? Então você não é mais alguém, você é meio de produção. E agora são vocês que trabalham em prol de mim, da minha família e dos meus amigos. E é isso, né? Os meus parceiros aqui, é essa parada. E aí você vai do comunismo pobreta, né? O comunismo que, embora não tenha luta de classes, ele tem paira sobre ele a pobreza e a ignorância, né? A pobreza que ela é causada pela ignorância não no sentido da pessoa não querer saber, mas eles não saberem mesmo, eles não saberem, tipo, como aproveitar o mundo ao redor deles, né? E ele, escravagista, vai para a aristocrata, da aristocrata para a sociedade burguesa, que seria atual, burguesa, capitalista, né? E depois seria o comunismo, né? Só que aí que tá. O comunismo seria voltar, como fazer? Seria uma volta rápida para o estado inicial, que é estado de comunismo primeiro lá. Só que agora as pessoas que estão nesse estado de perda de não tem mais status quo, não tem mais civilização, elas têm algum conhecimento sobre o mundo, saca? Elas sabem alguma coisa sobre o mundo. Elas têm algum conhecimento técnico sobre o mundo e reconhecem o potencial. E tem muita literatura, no sentido mais amplo, assim, literatura não somente ficção, tô falando de literatura ficcional e factual, né? Tem muita literatura do passado, das sociedades passadas, que pode ajudar na construção desse mundo novo, né? E a esperança seria de que esse mundo novo não seria um mundo novo como nenhum dos mundos antigos, mas um mundo comunista, um mundo sem luta de classe. As pessoas querem voltar para uma certa ordem que elas encontraram nas outras sociedades, mas não as mesmas ordens, saca? E assim, se você explodir, assim, não precisa ser uma explosão, mas você entendeu? Se você conseguir destruir armas, munição, produção agrícola e produtos todas essas coisas aí, cara, o modo mais fácil de voltar para as coisas de fato seria aquele primeiro modo lá, que seria o modo primitivo. Só que é um primitivo falso. Que modo primitivo é esse em que as pessoas estão tipo, temos que conseguir lanternas, porque lanternas são úteis? Tipo, qual humano primitivo que ia pensar uma porra dessa? Nenhum deles, cara. Quando o cara entrou com um galho na caverna e viu que iluminava, ele falou, caraca, irmão, isso aqui é show. Só que ele não tá pensando em fazer isso. Ele descobriu que acontecia, né, cara? Ele viu a árvore de noite pegando fogo e viu que o fogo iluminava, foi lá, pegou um galho
mexia para lá pro outro e via que aquilo iluminava. Via que aquilo ali era como se fosse um pequeno sol. Um pequeno solzinho ali que parece que é aquilo ali, saca? Enfim, já no que seria, né, um apocalipse nos dias de hoje, ou algo assim, um apocalipse situacionista, né? Apocalipse situacionista de hoje em dia, né? Os debordianos, os situacionistas, né? Eles pensam que seria algo mais como aquele comunismo primitivo, só que sem a maldição da ignorância. A maldição, não entendo no sentido metafísico não, tá? Eu tô usando aqui só como uma expressão assim, entendo mais como uma liberdade poética minha, saca? Sem a maldição da ignorância, saca? As técnicas já existem, talvez não todas elas, mas técnicas o suficiente já existem. Conhecimento o suficiente já existe para fazer aquilo lá, saca? Seria isso. E é o que eu lembro, assim. Tipo, tem mais coisa assim. Mas esse é o grosso da parada. Esse é o negócio da parada, sabe? Ele vai ter uma análise do mundo, sabe? Porque a sociedade do espetáculo seria, assim, ela mesma, o que explica o título aqui, né? Vamos lá. A sociedade, o que eu explico aqui basicamente o que os turistas querem fazer, né? Eles querem fazer isso. Só que eles querem fazer isso, eles querem inspirar as pessoas a fazer isso. Porque não pode ser... Aí que tá. Não pode ser algo de um grupo só. Não pode ser um grupinho. Eles não são partidários. Não pode ser... Você pode ter um grupo situacionista que vai provocar as pessoas a fazerem isso. A fazer esse tipo de coisa. Mas não podem ser os situacionistas só eles fazendo isso. Sabe? Não pode ser. Tem que ser uma coisa... Não precisa ser todo mundo da sociedade, mas precisa ser geral, precisa ser muito grande. Por mais que seja... O ideal seria de 50% para cima. De metade para cima seria a revolução situacionista, saca? Mas muito menos que isso não dá. Muito menos que isso fica complicado. Ficaria realmente complicado. Não é que não tem como, mas ficaria realmente complicado, saca? Os situacionistas, eles tentariam provocar isso. Eles tentaram, né? Tentaram, na época deles não conseguiram, mas tentaram e, enfim... Se alguém hoje em dia fosse situacionista, tentaria, né? Tentaria provocar isso através de uma deturpação. Deturpação ou destorno, né? Destorno. Não é deturpação, seria destorno. Que em francês é détournement. Détournement seria destornamento. Mas dá pra usar destorno, né? Um destorno, um desvio, né? Uma subversão. Né? Seria pela... Não é nem subversão, cara. É destorno mesmo. Eu acho que transtorno fica melhor. A palavra transtorno fica bom. É através do transtorno. Como assim? Não é de passar mensagens subliminares pela arte, coisa do tipo. Não é tentar doutrinar assim pela arte, coisa do tipo, não. Seria realmente você pegar a sua mensagem lá e você... Não é que você vai integrar ela no seu filme, na sua historinha, na sua música, é que você vai fazer com que o filme, a história e a música seja isto mesmo, seja só isso, saca? É tipo a pessoa vai no cinema para ver um filme, e não é que no filme vou ter mensagens subliminares ou superliminares marxistas ou algo assim, não é isso. É que o filme inteiro vai ser um discurso marxista, o filme todo. Ah, mas as pessoas não vão gostar. Exatamente. Exatamente. As pessoas vão ficar irritadas. Exatamente. Exatamente. Mas como assim? Ué, a pessoa vai ficar irritada contigo, você acha que ela vai concordar contigo? A questão é isso. A questão é que você provoca a pessoa, ela fica puta contigo, mas ela também fica puta com o produto, saca? Ela fica puta com aquilo ali. E essa raiva com o produto, com aquele produto ali, ou mesmo com a produção daquilo ali, ela acaba sendo tão grande que, como pode dizer, que a vontade de não ver aquilo ali vivo, de não ver aquilo ali existindo, pode se tornar maior do que querer uma parte boa daquilo. Por exemplo, um exemplo que o Guiderborn conseguiu fazer, e nisso ele foi muito bem sucedido. Nisso aqui, saca? Não era o total do plano dele de jeito nenhum, mas era ele conseguiu, ele queria o negócio, ele conseguiu. Ele fez um filme chamado, em francês é Hurlement pour Sade, em português seria
Berros para Sade. Sade, o Marquês de Sade, né? Berros para Sade. Algo assim. E teve uma premiere, né? A premiere não teve segunda exposição, teve só uma só, num cineminha francês, acho que foi em Paris, algum lugar assim. E teve uma galera que foi ver e tal, assim, um pessoal curioso, né? Tipo, o irmão forçado, tipo, parece algo meio. Sei lá, meio. Sei lá, porra, alguma coisa meio filosófica, meio bem francesa mesmo, saca? Né? E o filme, cara. O filme é uma sequência de telas pretas, brancas e às vezes na tela branca alguns artigos de lei, saca? Alguns artigos de lei, algumas paradas assim, saca? E isso, o filme dura acho que 90 minutos, cara. E teve uma galera, porque ele foi ver, né? O Guy Debord foi com a galera foi lá ver a reação do pessoal. E, cara, isso foi pro jornal, cara. Isso é muito engraçado. Isso foi pro jornal. O pessoal, lá pelos 40, 50 minutos, teve gente, que na época o cinema que ele tava, ao menos lá, o assento não era preso no chão. Eram assentos que eles eram colocados ali, assim, mas eram cadeiras que você podia mover facilmente, e eram de madeira. Teve uma galera pegando as cadeiras de madeira e quebrando no chão, tacando na tela. Teve gente quebrando o cinema. Gente, tipo assim, ia lá no caixa, batia no cara do caixa. Batia no cara do caixa, tá ligado? Pegava o dinheiro de volta da caixa, da caixa de dinheiro do cinema e ia embora putaço, assim, saca? Mas pessoas normais, pessoas assim, comuns, franceses comuns, franceses bem normes, assim, sabe? Bem norme mesmo e tal, quebrando um cinema. Quebrando um cinema. E o Debord falou, cara, isso aqui é sensacional, cara. Isso é sensacional, sabe por quê? Porque essas pessoas acabaram de ter o melhor dia delas em muito tempo. Saca? Porque elas não conseguem fazer isso elas se seguram, elas não conseguem se deixar fazer isso na empresa em que elas trabalham porque elas têm medo de perder o emprego. Saca? Elas não conseguem fazer isso e tal com um produto que ela não gosta, porque ela sente que porque ela pagou por aquilo e sente que pode revender, não é tão ruim assim, vamos guardar, talvez um dia sirva e tal, mas ela tá puta, sabe? Porque aquela pessoa tá puta com um monte de coisa, mas aquilo não é que é terapêutico, é que acaba que isso acostuma a pessoa a ver meios de mídia e meios de produção, acostuma a pessoa a ver a infraestrutura da sociedade dela sendo destruída, acostuma ela a acolher aquilo, a acolher aquilo ali, saca? Então, pra ele foi um grande sucesso aí, entendeu? Só que ele tentou por outros meios, não deram tão certos assim. Ele escreveu um livro lá dele lá que é só uma ficha, uma ficha tipo uma bibliografia aleatória, uma ficha de leitura que não acaba, saca? E é só isso. Só que ele até hoje o livro é vendido em formato de luxo, saca? Na época já tinha formato, você compra um livro em formato de luxo e aí você vai ler e você fica, caraca, velho, que desgraça, tem vontade de tacar o livro no chão. Você fica, que merda isso aqui, saca? Mas é isso mesmo, é pra você quebrar, pra você ficar puto com o negócio, pra você se acostumar a quebrar e a... Você se acostumar a quebrar e a aceitar o destruir de coisas, o quebrar das coisas por outras pessoas. Sabe? Você não olhar para aquilo e ver vandalismo, caos, não, você fala, é isso mesmo, mas você põe uma merda, essas coisas aí tudo uma desgraça, tipo, nego só faz merda nisso aí e tal. Só que o situacionismo precisava ter ficado maior. A Internacional, para que eles fossem bem sucedidos, né? A Internacional Situacionista do Debord, ela precisava, para ela mesma conseguir fazer o que queria, que muita gente se engajasse nisso. Ela precisava que os artistas, no geral, não quisessem fazer arte subjetiva, mas quisessem destruir a arte mesmo. E não exatamente o dadaísmo. Porque o dadaísmo, ele provoca, mas ele não é pra irritar, saca? O dadaísmo, por vezes, ele é engraçado, sabe? Ele vai brincar muito com nonsense e tal. Ele tenta subverter até subversões e tal, assim. Mas o dadaísmo, sabe? Tipo, ele não...
ele não tem um foco, assim, realmente, assim, sabe? Porque ele quer doutrinar você e fazer você ficar, assim, isso aqui é o situacionismo. O situacionismo, ele quer doutrinar você e ele quer, através da sua reação negativa à doutrina, ser a concretização daquilo. Saca? Da doutrina, sabe? Ele fala assim, ó, isso aqui é uma merda, isso aqui é uma grande perda de tempo, saca? E o que é importante é essa outra coisa aqui, mas mesmo esse dizer nosso disso aqui é uma merda mesmo e, cara, por que você só não rasga esse gibi aqui, saca? Né? Por que você só não faz isso? E assim, quando o Guy Debord via um monte de revistas de bi que eles tinham feito lá, eram jogadas em latas de lixo, tipo, arremessadas, o nego tacou puto, os moleques pegaram assim, putaço, o negócio, pô, um negócio que era do Batman, uma coisa assim, tem um monte de discurso marxista na lata, assim, tipo, realmente assim, tipo, o cara do nada explicando porra de valor trabalho, coisa assim, sabe, falando uma linguagem bem bizarra, assim, uma linguagem bem situacionista, bem bizarrenta, bem tipicamente, sabe, hegeliana, tipo, marxiana hegeliana, coisa assim, saca? E bem labiríntica. E os moleques, puto, assim, jogavam as revistas ali, assim, na lata do lixo. Tá ligado? Jogava as coisas na lata do lixo, assim. Saca? E pro Debord seria o primeiro passo. Pra ele foi o primeiro passo, cara. É o primeiro passo, entendeu? Tipo, é isso aqui. Só que não aconteceu. Os situacionistas não conseguiram replicar esse anseio deles. Né? Se eles tivessem conseguido, você ia ver muito mais gente quebrando coisas. Né? Tipo, hoje em dia, no máximo, você vê boicote. As pessoas não querem lá ver o filme tal porque tem militância. Não querem ver o filme tal porque é ruinzinho, coisa assim, saca? Ou que é isso, aquilo, tal, tipo, né? Mas, enfim, né? O situacionismo que eu lembro é mais isso. Mas também tem também tem a questão da própria sociedade do espetáculo. Né? Então, eu já disse o que eles querem, através de quais meios, mas vamos lá, espetáculo. Por que esse título, né? O Guy Debord vai dizer que existiam, até antes da Guerra Fria, antes dela, né, existia a sociedade seria algo como diluída ou dispersa, do espetáculo disperso, né? E o outro tipo de sociedade que é o espetáculo integrado. O espetáculo integrado seria o espetáculo controlado. Seria a propaganda, o conjunto de propagandas, né? De mensagens propagandistas, né? De esforço propagandístico, né? E também de divertimento. Seria isso, mas numa forma ditatorial. Seria, por exemplo, a União Soviética. O Guy Debord, ele detestava a União Soviética. Detestava, achava uma merda e tal. Ele achava que a União Soviética era um grande espetáculo concentrado. Integrado, concentrado, enfim, né? Ele achava que os Estados Unidos era o espetáculo disperso. Espetáculo disperso. Qual que é a diferença? O espetáculo integrado, ele vai, como pode dizer, ele vai ser coordenado por uma elite. Uma elite vai coordenar isso e isso é o espetáculo integrado. Então, uma elite vai tentar criar todo tipo de coisa, principalmente a arte, de maneira a alcançar seus próprios fins. Né? Show. Só que é uma elite só. Saca? É como se tivesse um monopólio da cultura. E a cultura que eles promovem é uma só. Entendeu? Não tem concorrência. Não pode haver concorrência. A concorrência é perseguida, é convertida, é morta, é ameaçada. Enfim, é a coisa toda, né? A palavra-chave aqui é monopólio. Né? E você tem também o espetáculo dissoluto, disperso, enfim, coisa assim, que seria os Estados Unidos, né, cultura americana, em que você não tem uma elite, mas várias delas, ou mesmo uma ausência de elite, algo bem mais, enfim, democrático é uma palavra ruim, mas você entende o que eu quero dizer, né? Algo bem mais coletivo, assim. Só que ainda assim, sabe, é 1 milhão de vozes que fazem uma cacofonia e, cara, é espetacular, assim, tipo, as pessoas acabam encontrando entretenimento nisso, né? Acabam encontrando entretenimento não na cacofonia, sim, mas dentro dela, né? Não em olhar para a cacofonia, não em admirar a cacofonia, mas a multiplicidade de vozes competindo, mas sim em algumas delas. As pessoas escolhem algumas, excluem outras e assim, né?
Mas é sempre muito mais que uma. São sempre. Não é algo coordenado assim e tal. Elas não seguem, tipo, o partido único e tal. Não, elas seguem o. Enfim, elas seguem. Como é que chama? Elas seguem uma voz atrás da outra e tal. Enfim, basicamente ficam nesse espetáculo. Tá, o que ele quer dizer com espetáculo? Espetáculo para ele é o seguinte: espetáculo é a mediação. Como dizer? É a. O espetáculo é a realidade mediada por coisas, né? Não por pessoas, mas por coisas. As pessoas podem participar disso, mas é principalmente coisas. Como assim? É o seguinte, ó. Você, Tupolev, você nunca botou os pés num país do Oriente Médio, correto? Nunca. Eu tenho quase certeza disso, certo? Você não fala árabe e não fala hebraico. Tá, os judeus não falam hebraico hoje em dia, mas você entendeu. A língua deles lá que eles falam, que não é o hebraico, mas enfim, fica mais fácil tu falar hebraico. Fica mais fácil tu falar que é o hebraico, né? Mas enfim, você não fala essa língua neutra lá. Você não fala nenhuma língua que eles falam lá. Você não leu nada de lá, assim, do material deles que eles publicam lá. Você não viveu naquele contexto. Você não conhece pessoas que vivem naquele contexto. Você não conhece pessoalmente. Você não conhece para além do que você vê na internet, coisa assim. Tudo o que você conhece, tudo que você conhece do Oriente Médio é mediado para você. Tudo é filtrado, né? E esse filtro não passa somente por pessoas, não é somente alguém que te conta, mas passa também principalmente por coisas. Telefone, internet, enfim, sites, grupos, o que quer que seja, né? E esse filtro vai te apresentar alguma coisa de real de lá, claro, com certeza alguma coisa real tem, algumas coisas reais, né? Mas isso sempre vai ser, assim, nem sempre, mas isso na maior parte das vezes vai ser feito de maneira espetacular. Na maior parte das vezes. Tipo, exemplo aqui. Eu gostei bastante, gostei mesmo, do último filme documentário, que a Brasil Paralelo fez sobre a guerra a guerra lá, enfim, entre o pessoal palestino e o pessoal israelita, enfim, não lembro a diferença. É a guerra lá, a guerra no Oriente Médio lá pelo território lá enfim, pelo território da Palestina e de Israel e aquela coisa toda ali e tal, né? 2 horas e meia, achei espetacular. Achei o melhor documentário que eu já vi na minha vida e tal. É realmente muito bom. Os documentários do Brasil Paralelo são excelentes. Quer que você concorde, quer não concorde, quer achar, tem coisa errada, não tem problema. São lindos, são bons. Ah, mas tudo é mentira. Ótimo, mas eram mentiras muito bem contadas. Não interessa. Mas a questão é, não interessa se a questão te contando a verdade ou não. Pro Guy Debord, assim, pro pessoal da situacionista. Não interessa. O que interessa é, eles estão dando um espetáculo. Cara, você vê aquele negócio lá, é espetacular mesmo. É entretenimento, assim. Não, pode ser que não seja somente entretenimento. Mas ele é necessariamente entretenimento. Eles botam umas músicas épicas, fica maneiraço. Eles sincronizam as explosões de prédios com a música. E sim, tudo isso fica muito irado. Mas é espetáculo. É espetáculo. Entendeu? Você vê aquilo lá, você fala, que irado, irmão. Saca? Que irado. E aquilo que acaba que aquilo ali te distrai, né? Aquilo te distrai da tua condição real. Que assim, a condição real no sentido como os marxianos veem ela, né? Como os situacionistas, ao menos, veem elas, né? E, e aí você está sempre sendo distraído. Ah, mas eu aprendi muita coisa importante. Sim, mas aquilo que é mais importante você deixa de lado por causa disso, entendeu? Você não olha mais por ela, você não. Você, como pode dizer, imagina o cara que ele trabalha, sei lá, como preparador de comandas, sabe, numa empresa grande assim, sei lá, tipo IKEA, coisa da vida assim. E a vida dele não é grande coisa. Ele trabalha que nem um cachorro, que nem um cavalo, porra, 5 vezes por semana, saca? O salário dele não é grande coisa. Segundo a visão marxista, ele trabalha mais do ele trabalha o suficiente para ser muito mais pago do que ele é, né? Enfim.
E, e ele chega em casa cansado, exausto e tal. E se ele não tivesse nada para distrair ele, se não tivesse espetáculo para distraí-lo, porra, meu irmão, esse cara, né, ia ficar muito mais fácil para ele fazer o que o pessoal em 1848 fez. 1848 não somente é a data do ano em que foi escrito e publicado o Manifesto Comunista, mas também é a data em que, meses mais tarde do Manifesto Comunista, e não por influência dele, tá? Não foi por influência dele, porque foi escrito, se eu não me engano, acho que foi em alemão ou em inglês, e na França teve a Revolução Popular, que derrubou a dinastia dos Bourbon, derrubou a monarquia de Júlio, né, que já estava durando 18 anos, que era do, do Felipe I, o Felipe de Orleans, né? O Luís Felipe de Orleans, né? O Luís Felipe I, né? E o Felipe I ou Luís Felipe de Orleans, enfim, você que sabe, é isso aí. E fizeram o que fizeram, né? Mas assim, veja, era um pessoal que tava na merda e não tinha, sabe, espetáculo, não tinha, assim, não é que não tinha teatro, mas eles não tinham acesso. Tinha que pagar, sabe? Tinha essas coisas outras aqui, mas eles não tinham, sabe, porque tinha que pagar. Tudo que podia causar distração tinha que pagar, saca? E aí esse pessoal ficou muito puto. Esse pessoal ficou muito irado. E eles fizeram o que fizeram, cara. Da noite pro dia, um rei que estava 18 anos no poder com bastante força foi deposto. Saca? Foi deposto. Por isso que eu concordo com as pessoas, tipo, o Miorim, por exemplo, ele fala, se as pessoas não quisessem, hoje o Estado acabava. É verdade. As pessoas não queriam, no mesmo dia, o rei estava deposto. Tipo, no mesmo dia. No mesmo dia o negócio acabou, cara. Saca? Não tinha como, cara. Só não tinha como. Saca? Então, de fato, a ordem social ela não é tão sólida quanto ela parece. O que permite que ela exista? Pão e circo. E o circo é o tal do espetáculo. Né? A sociedade do espetáculo seria a sociedade do circo. A questão é, o Guy Debord vai falar sociedade do espetáculo ao invés de sociedade do pão, porque se fosse uma sociedade em que as pessoas, a principal preocupação delas, não a preocupação de base, não a primeira, mas a principal no sentido de mais urgente, né? Mais urgente, fosse comida, né? Você não ia precisar de espetáculo. Porque as pessoas estão sempre precisando de comer, então só de você alimentar elas, você já as mantém na coleira, saca? É arriscado demais para elas se rebelarem, né? Elas estão sempre com fome. Você sempre está dando só o suficiente para a pessoa não morrer de fome, saca? Então as pessoas estão sempre magras, sempre fracas e tal. E como você tem um controle da ração, seria uma sociedade do racionamento, né? Você está sempre racionando as coisas, ninguém se revolta mesmo, ninguém consegue. Hoje em dia já tem bastante abundância de comida. A maior parte das pessoas no mundo não passa fome, né? Por mais que não coma como reis, comem bem. Muitos comem como reis, né? Comem como reis no passado nunca comeram, né? Mas, assim, comida, suprimentos necessários você já tem. E aí? Vai fazer o quê para manter as pessoas contentes? Espetáculo. Espetáculo, espetáculo, distração, circo, circo, circo. A indústria cultural, ela acaba tomando um papel chave. Porque se você não produz cultura a rodo, de maneira industrial e suficientemente não é distraente, assim, distrativa, você entendeu? Você entendeu o que eu quero falar? É uma cultura que distrai o suficiente, segundo os situacionistas, né? Acaba que fica complicado, né? Acaba que fica complicado e tal. Mas isso que eu tô falando parece muito também, né, aquilo que os marxistas, não marxianos, tem diferença, o que os marxistas vão dizer, né? Só que tem diferença. Tanto os marxistas quanto os marxianos, eles vão entender a sociedade como uma estrutura geral
na qual se encontram a infra e a superestrutura. A infra, né, baixo, inferior, baixo, e super, né, supra, superior. A infraestrutura os meios de produção e o produto deles, né, simplesmente assim, né, fábricas de produzir comida e a comida que elas produzem, ponto final, né, e a força de trabalho, os trabalhadores também, mas enfim, os operadores disso, né, e a superestrutura é a mesma coisa, só que com cultura, ideias, arte, tipo, expressões artísticas. E basicamente seria a parte opcional. É a parte opcional, mas que serve para o sustento daquela dada cultura, né? Daquela dada cultura ali. E os marxistas, e se não me engano os frankfurtianos também, eles vão dar muito mais importância para a superestrutura. Eles vão tentar trabalhar com a superestrutura para conseguir causar mudanças fundamentais na infraestrutura. E, bem, se estamos como eles dizem, no último estágio da humanidade, a próxima mudança fundamental vai desembocar no comunismo. Vai desembocar no comunismo e ponto final, acabou. E é isso aí, né? Enfim. Já os marxianos, eles vão olhar muito mais para a infraestrutura. Vão olhar muito mais para... Não, vamos direto para a revolução armada e acabou. Revolução e é isso aí. E acabar com os meios de produção e a coisa toda e é isso aí. O Debord, ele é marxiano, no sentido de que ele acredita que trabalhar na cultura não dá muito certo, mas ele está no entremeio. Ele sabe que as pessoas, na sociedade atual, na dele, né, pelo menos nos anos 50, 60 ali e tal, ele sabia que as pessoas elas já estavam muito viciadas, muito fissuradas, viciadas mesmo, dependentes do circo, do espetáculo que não acaba mais, assim, que é na rádio, no carro, que é quando você entra numa lojinha e você tem a TV lá, e você chega em casa, tem alguém vendo TV, e você vai falar com um amigo e ele fala, olha esse jornal aqui, esse livro que eu tava lendo aqui, olha que legal e tal, toda hora distração, sempre analgésicos. A cultura como analgésico, toda hora tentando te dopar, você fica dopado, analgésico. Sabe o Victory Gym do 1974? Que o Winston toma, que é um líquido para você ficar mais calminho, sabe? Que causa hemorragias no estômago, hemorragias internas no estômago e tal, mas que deixa você um pouco mais calmo, mais numb, sabe? Isso, it numbs you down, né? Deixa você mais blasé, mais banzé, né? Algo assim, entendeu? Imagina isso, é cultura, o tempo todo isso. Você nem sente isso e não tem a dor de estômago. Melhor ainda, né? Não tem dor de estômago e tal. Enfim. Ele entendia que as pessoas dependiam muito disso. Ele queria acostumar as pessoas a destruir isso. Ele queria acostumar as pessoas a se sentir profundamente descontentes com isso. Ele queria tirar o espetáculo das pessoas. Quando você tira o espetáculo das pessoas, elas estão dispostas a quebrar todo o resto. Porque todo o resto só se justificaria porque isso é por causa disso aqui. Por que você trabalha que nem um condenado? Porque aí eu posso ter dinheiro para fazer essas coisas aqui. Tudo que a pessoa nomeia é espetáculo. Ela quer viver um espetáculo ou contemplá-lo. Ela quer ou quer ter dinheiro para poder ir no cinema, para poder ver teatro, para poder ler livros, para poder isso aqui, ou ela quer ter dinheiro para poder viver aquele espetáculo. Ela quer ir naqueles lugares que aparecem nos filmes. A pessoa quer ter uma esposa como aquelas que aparecem nos filmes. A pessoa quer ter a confiança que aquela protagonista feminina, né, nos filmes tem usando aquela roupa. Ela quer comprar roupa igual para se sentir tão confiante, tão bonita quanto. Saca? Né? Só que se você tira isso tudo das pessoas, para que correr atrás de dinheiro? Para que correr atrás de dinheiro? Para que trabalhar aqui no condenado? Para que aturar seu chefe? Por que não sair quebrando tudo? Saca? Se tiraram a única razão do teu sofrimento,
Pra que não lutar loucamente contra as correntes? Ainda mais quando elas não parecem tão fortes assim, saca? A questão da corrente no capitalismo, tudo que eu tô falando aqui na visão situacionista, tá? Não confundo o que eu penso do mundo com o que eu tô explicando aqui dos caras. É que eu tenho que adotar o ponto de vista deles pra explicar, né, porra? Enfim. Que na visão deles, assim, seria como agrilhoar o Prometeu na corrente, mas não com correntes, assim, reais, assim, de fato, sabe? Tipo, não é que tem correntes mesmo. Ele fica ali e ele deixa a ave vir e devorar o fígado dele, que depois se restaura, e no dia seguinte a águia vem de novo, né? A ave lá, o falcão águia, vem devorar de novo o fígado dele. Ele suporta isso, ele deixa isso acontecer, porque o Prometeu acredita que se ele for embora daquele lugar ali e parar de cumprir a pena dele, o fogo, né, não é só o fogo, o conhecimento, a luz tanto a luz artificial, né, seria a tocha, né, quanto a luz no sentido de conhecimento, né, que ele entregou para os homens, tudo isso vai ser desfeito. Os homens vão mergulhar novamente na dupla treva, nas duplas trevas, né, as duplas trevas porque as primeiras trevas são literalmente a escuridão mesmo, e as segundas trevas são a ignorância. Eles vão esquecer tudo que eles aprenderam, e eles vão perder o fogo, e eles agora vão estar numa situação terrível, novamente, sabe? Novamente, eles vão estar numa situação terrível, e, bem, o Prometeu não vai ter uma nova chance de roubar de novo a chama do Olimpo. A chama que ilumina tanto o exterior quanto o interior do homem, né? E aí o Prometeu, ele fica lá grilado e tal, fica lá assim, saca? Só que se você tira esse sonho dele, se você tira essa ilusão dele, se você revela pra ele que isso não acontece, o que ele vai fazer? Ele vai quebrar o pescoço daquela águia. Ele vai quebrar o pescoço daquela águia, ele vai esmurrar a águia contra a pedra, até espatifar a pedra em pedaços, até só vai ter pena, pedaços, pedrinhas assim, sabe? Uma rocha grande que virou um monte de pedrinha, penas e sangue, e uma ave assim, que não dá mais pra saber que é um pássaro. Você sabe que é um pássaro porque tem penas espalhadas, mas aquele ser ali todo destroçado, você sabe o que é. Saca? Você não tem noção, entendeu? Então seria algo assim, entendeu? Tipo, imagina um Prometeu que não tá tão agrilhoado assim. É que os grilhões são mentais, saca? Os grilhões deles são mentais, entendeu? Só que você só faz isso se você tirar o sonho dele. Se você tirar o sonho, assim, o porquê dele mental, assim, né? Enfim. E aí seria um entremeio, né? Seria um entremeio, porque os marxistas vão olhar muito mais para convencer as pessoas de que nós temos que tanto continuar convencendo cada vez mais pessoas, quanto lutar na infraestrutura, que é o campo real mesmo, assim, é o campo... Não adianta todo mundo ficar tentando convencer todo mundo. Isso é um a mais, né? O principal seria derrotar a tal da infraestrutura. E os marxianos que, cara, já teve conversa o suficiente, já fomos o suficiente, vamos logo pegar armas e vamos quebrar a merda da infraestrutura, tá ligado? Tem que pegar armas, fazer revolução. Ah, mas não concorda, fuzila, mata, dane-se. Acabou, não tem conversa, irmão, não tem conversa, tá ligado? Não tem conversa, entendeu? Então, pensa nos marxianos, cara... Alguém como, sei lá, deixa eu ver aqui, o pessoal leninista até certo ponto. Os leninistas lá na Revolução não só na Revolução de Outubro, mas na Revolução de Outubro e mais adiante, até certo ponto, eles tinham tomado muitas medidas que eram medidas que o Marx teria dito, isso, maravilhoso, é isso mesmo, saca? Que o Marx já estava morto, né? Só que aí, quando as coisas começaram a apertar, quando começou a apertar ali pra eles ali, não sei se foi depois da Guerra Civil ou se foi durante ela. Eu acho que foi durante a Guerra Civil, contra o resto do exército branco, né, que era o exército czarista, né, o exército do czar. O czar já estava morto, né, mas enfim, a Guerra Civil começa com o czar já está morto. Começa com a morte do czar, por assim dizer, né. Mas eu não sei se foi durante ou se foi depois, mas eles meio que voltaram atrás, sabe? Eles voltaram com um monte de coisa que eles queriam fazer, eles voltaram atrás
E o Lenin falou, não dá, não dá. Tipo, o Lenin falou, não vou fazer, vamos fazer, vai ser ditatorial mesmo, vai ser ditadura do proletariado, vai ser ditadura mesmo. Tudo bem que esse termo já tinha, mas assim, é a ditadura mais firme ainda, saca? E virou o que virou. Virou o que virou, e depois continua com Stalin, fica ainda mais forte, e depois vai enfraquecendo aos pouquinhos, 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 e hoje você tem o que você tem hoje, né? Enfim, o Putin lá e tal, né? Mas enfim. Mas você vê que o Lane e os outros no início era assim mesmo, saca? As pessoas estavam. Tinha um vácuo de poder, literalmente tinha um vácuo de poder. Tipo, é um erro pensar que a revolução que aconteceu, que aconteceu em 1917 foi um grande plano bolchevique. Não foi isso que aconteceu. É porque as pessoas destruíram tudo que tinha, saca? E isso não resolveu as coisas. E o exército mesmo já estava fudido, estava meio mal, meio disperso. E os bolcheviques aproveitaram o vácuo de poder e tomaram o poder. Foi literalmente o que aconteceu. Eles literalmente tomaram o vácuo de poder. Você quer algo análogo a isso, muito próximo disso? Cara, é o Fazenda dos Animais. Revolução dos Bichos, Animal Farm, do Orwell. Se você prestar atenção no primeiro capítulo, primeiro ou segundo capítulo, quem faz a revolução não são os porquinhos. São os outros animais. Os outros animais ficam putos porque tá faltando comida e eles saem quebrando tudo. Eles saem quebrando tudo e depois, quando eles aproveitam, comem pra caralho e tal, e começa a ficar meio com fome, começa as coisas a ficar meio ruim, os porquinhos assumem o controle, saca? Mas eles assumem o vácuo de poder, entendeu? Eles não foram que coordenaram o que aconteceu ali, né? Não foi coordenar a parada, foi uma revolução sem coordenação, né? Um exemplo diferente seria tipo, a Revolução Francesa. Teve várias delas, teve umas, acho que as três, foram as três? Foram as três, assim, foram as três revoluções francesas, né? A primeira delas, que é a de 1789, ela foi coordenada. Foi uma revolução de intelectuais, não, por isso não foi uma revolução exatamente burguesa, porque os intelectuais eram burgueses, mas enfim, foi uma revolução de intelectuais e plebeus. Intelectuais e plebeus fizeram aquela revolução. A coordenação foi com intelectuais, literalmente intelectuais mesmo, sabe? Oradores, intelectuais, foi isso mesmo. Intelectuais junto com plebeus. Foi isso. Né? Não foram grandes senhores de burgos, assim. A gente fala burguês, mas eles não eram grandes burgueses. Eles eram, tipo, o pai do cara era um médico com algum dinheiro. Não era um burguês. Era um trabalhador bem endinheirado. Saca? É isso, entendeu? Então o menino, o pessoal, eles eram intelectuais mesmo. Intelectual no melhor sentido da coisa, saca? Eles não tinham grandes meios, assim, não eram herdeiros de grandes terras, herdeiros de grandes fortunas, de fábricas. Eles não tinham capital. O pai do cara morre, tem uma herança ali legalzinha, assim, mas não tem o meio de produção. Saca? Como seria o caso do burguês ou do burguês ou do senhor feudal, saca? Ele não tem. Eu tô falando meio de produção, não é tipo a padaria do cara em que o filho vai ter que trabalhar agora quando o pai morrer. Não, tô falando da padaria que tem um gestor, tá ali direitinho e tal, assim, certinho, que o filho só vai herdar e é isso, acabou. Ele vai herdar e agora é o nome dele. Quem é o proprietário agora é o filho, acabou. E se ele vive a vida normal, como ele tava vendo antes, vai ficar tudo bem, saca? Esse pessoal coordenou, né, dirigiu a grande parte, não tudo, mas grande parte da Revolução Francesa. Na Revolução de 48 não foi isso. A Revolução de 48, ela foi integralmente popular, inteiramente. Não teve uma direção, assim, as pessoas elas estavam seguindo a mesma direção, que elas estavam todas descontentas, estavam todas descontentes com alguma coisa. Com a mesma coisa, né, que era com as condições de trabalho e de vida delas ali e tal, assim, delas aqui na França, né? E elas fizeram a revolução, cara. Foi o povo, foram as pessoas, direto, saca? Na Rússia, em 1917, foi mais ou menos a mesma coisa, saca? Você tem a primeira liderança ali do padre, lá, acho que é o nome do padre e tal, mas deu errado, o padre morreu no ano seguinte, e no ano seguinte você tinha gente quebrando tudo. Você tinha gente metendo sarrafo nas coisas, cara. Só não tinha mais como. Só não tinha mais como, saca?
Enfim, o exército czarista conseguiu dar mais conta do que o exército francês da própria população, né? Eu não sei como isso aconteceu, mas conseguiu dar mais conta assim. Mas enfim, aqui na França foi assim, né? E foi algo mais geral mesmo, né? Foi algo mais geral, não foi algo exatamente coordenado. E no Revolução dos Bichos foi algo muito mais próximo da Revolução de 48, saca? Algo muito mais próximo de 48, esse início assim, ou mesmo se você quiser da Revolução de Outubro, né? A Revolução de Outubro, que depois já na época e depois também, até mesmo hoje os bolcheviques, os bolcheviques e simpatizantes dos bolcheviques, né? Sempre lutaram para dizer, não, foi a gente fez e tal, mas está bem documentado que não. Não foram eles que fizeram porra nenhuma, eles aproveitaram o vácuo de poder. Eles conseguiram aproveitar uma situação muito oportuna e rara. Rara e oportuna, eles conseguiram aproveitar. Sim, conseguiram. Mas os bolcheviques, eles não foram os caras que arquitetaram a revolução, aquilo ali foi uma coisa popular. As pessoas realmente estavam muito putas mesmo, saca? Assim como os franceses em 48, 1948. 1848, né? E na Revolução dos Bichos você tem isso. Você tem isso também. Saca? Só que veja que esses dois exemplos aí, eles estão muito mais próximos do que os situacionistas queriam. Porque o Marx também queria isso. O Marx e o Engels também queriam isso. Os marxianos queriam isso. Mas, como pode dizer? Eles achavam que dizer isso já era o suficiente, saca? Você mostrar isso e fazer um chamado à ação, para eles achavam que era o suficiente. Provou-se já no tempo de vida deles que não era. Não era, né? E aí os caminhos pelos quais eles vão tentar resolver isso eu não lembro. Não lembro e eu muitas vezes também, uma parte eu não li, né? Então não vou saber dizer como. Por isso citações não, a gente tem que fazer isso mesmo. Só que a gente tem que convencer, não é convencer as pessoas, a gente tem que provocar as pessoas a fazer isso. Temos que provocá-las a fazer isso. E como vamos fazer um bagulho desse? Cara, a gente vai botar as pessoas para ficarem muito putas com a indústria cultural. Vamos botar as próprias pessoas, porque é o seguinte, se você bota as pessoas para ver um filme que elas detestam, assim, elas ficam muito putas, e alguém com muita raiva mesmo, que tava realmente querendo ver um filme legal, fica puto o suficiente a ponto de botar fogo no cinema, e não é um terrorista, não é um situacionista fazendo, não, é uma pessoa qualquer fazendo isso, veja, os outros filmes que o cinema ia mostrar não vão passar. Porque a tela foi quebrada, a tela foi rasgada no meio, assim, o cinema pegou fogo, saca? Então acaba que não é só, tipo, ai, mas panda, tipo, o situacionismo, o cara vai simplesmente, as pessoas vão destruir aquele objeto ali em específico e aí só o que elas não querem ver, só o que elas vão destruir é algo situacionista. Não, de jeito nenhum. Porque se todos os gibis de uma banca de jornal, né, tudo que apareceu que seria da Marvel, da DC, coisa assim, sofreu a deturpação dos situacionistas, o pessoal fica muito puto, eles vão lá querer tirar satisfação com o jornaleiro não tem dinheiro para devolver tudo para as pessoas, ou não quer devolver tanto assim, fica muito mais fácil as pessoas depredarem, quebrarem, tacar fogo, ficarem muito putos, assim, tipo, sabe, praticarem vandalismo contra a banca de jornal. E fica muito mais fácil o jornaleiro, com medo, né, se não tiver tudo quebrado, pegar fogo e tal, com medo daquilo de ser agredido novamente, dele fechar a banca dele por um bom tempo. Veja, agora as pessoas têm menos acesso ao espetáculo. Se você põe na rádio que as pessoas costumam escutar música, nas várias rádios, toda estação de rádio que as pessoas costumam escutar música quando elas estão no carro, né, indo para o trabalho, para a escola, para algo assim, enfim, e todos os rádios ficam passando porra de discurso marxista o tempo inteiro, ou as pessoas escutam e concordam, e é isso aí, pronto, aliados, maneiro, revolução, ou elas ficam putas e não escutam mais rádio nenhum. Só que agora as pessoas não estão escutando rádio, porque todas as estações de rádio estão passando a mesma coisa. E agora você tá puto, você odeia aquela merda, que é uma coisa horrível, saca? E você, tipo, não ouve mais rádio. Não ouve mais funk na rádio, não ouve mais sertanejo universitário, não se distrai mais com a rádio. Não se distrai mais com ela.
né? Você põe isso em tudo quanto é postagem no Instagram, no YouTube e tal, a pessoa não olha mais pro Instagram, a pessoa não vê mais vídeo no YouTube, a pessoa não faz mais as coisas. Por quê? Porque toda hora esta merda, eu odeio esta porra, e a pessoa vai lá e quebra o próprio telefone. Eu odeio essa desgraça, eu não pago mais internet, foda-se, eu vou usar analógico. E tudo que é analógico, que tem pra te distrair, tá passando a mesma coisa. Pô, o cara explicando merda de valor trabalho, o cara explicando sociedade burguesa, a passagem da sociedade do estágio escravagista para o estágio aristocrático, para o estágio burguês, né? E o cara fica puto com isso. E tudo que o cara quer agora é quebrar coisa. Ele não quer sair quebrando qualquer coisa aleatória. Ele quer quebrar os meios e os produtos da indústria cultural. Só que se ele quebrar os meios e os produtos da indústria cultural, o que é que vai restar como circo, como espetáculo, para divertir ele, para distrair ele, para analgesificar ele da vida dele, que segundo os marxistas, segundo os citações marxistas, é insuportável. Saca? O que vai sobrar? Nada. E aí, qual que é a próxima coisa a quebrar? Qual que é o próximo alvo do incêndio? O supermercado. O próximo alvo do incêndio é o supermercado. O próximo alvo do incêndio é a fábrica de armas, é o que quer que seja, é o resto das outras coisas, saca? Porque todo o resto fica. Quando você tira todo. Quando você consegue acabar com essa hiperrealidade, consegue acabar com com esse verniz de espetáculo, e você consegue enxergar o mundo real sem tudo isso aí, sobra somente raiva. Raiva e tristeza. Uma sensação de rebelião gigantesca. Saca? Tipo, é um grande não. Você olha pro mundo e fala: não, não. Isso aqui não. E aí você se rebela contra isso. Só que você não vai conseguir quebrar esse mundo por inteiro. É até bom que você não consiga quebrar ele por inteiro. Você não consegue acabar, arrebentar com ele por inteiro. Por quê? Porque o que sobrar dele vai ser o suficiente para construir uma nova sociedade, uma sociedade comunista e tal, mas que agora tem aparatos tecnológicos suficientes, os que sobraram, os que puderam sobrar, né? Os que conseguiram sobrar, ou que somente foram apropriados, enfim e tal, para você conseguir, né, fundar assim, as pessoas conseguirem fundando o que seria o comunismo, né, o comunismo mesmo, assim, com um C bem grande, a sociedade comunista, né? Você poderia dizer que quebrar, sabe, quebrar o pão, né, quebrar, que foi quebrar o circo, né, quebrar o pão, né, as fábricas de comida, os supermercados, que isso poderia não ser necessário, mas é porque tem muita coisa no supermercado, muita coisa de consumo, de comer e tal, assim, que é mais pra você sabe, se distrair. Tipo, sabe, doces, sabe, tipo, doce é bom, mas doce é mais pra, tipo, um a mais, assim, eu não conheço ninguém que se alimente integralmente de doce, né? Tem gente que se alimenta, sei lá, integralmente de fast food, mas as pessoas geralmente não duram tanto, né? Ou duram nas piores condições possíveis, né, e tal, né? Então, enfim, então, tomar os meios de produção, tomar os supermercados, coisa assim, já seria do caralho, mas eles também contam, tipo, você, sabe, explodir a máquina, as fábricas da Nestlé, para eles seria ótimo, saca? Então ele seria ótimo, porque os produtos, por exemplo, do McDonald's, seriam somente, da Coca-Cola, seriam somente outros tipos, seriam certos tipos de espetáculo. Certo tipo de espetáculo, de distração, de circo. É um circo que você come. Que você bebe, mas ainda é circo, saca? É o que você precisa mesmo ali, a comida nutritiva mesmo, ela sobra, né? Porque quando você tem que escolher, né, o que vai te alimentar para você sobreviver, você não pega a Coca-Cola, né, amigo? Você pega a água, né? Você pega água, você pega carne, você pega grãos, né? Arroz, feijão, pão, né? Pão é grão, lembra disso? Pão, né? Grãos, enfim. Você pega grãos, carnes, laticínios, e não é sorvete, é leite, né? Laticínios, manteiga também serve, vai, manteiga também é bom, queijos, enfim, no geral, né?
Você vai pregar coisas que nem todos, mas geralmente seriam coisas que fazem bem pra saúde e que não são viciantes, né? Arroz e feijão é bom, mas não é viciante arroz com feijão. Você precisa comer arroz e feijão o tempo todo. Sabe, você pode comer todo dia arroz com feijão e farofa e carne e tal. Mas você não come arroz com feijão, tipo, como você come um doce, sabe? Alguém te oferece um doce, seu um amigo oferece um doce pra você, e sabe, tipo, imagina o cara falar assim, você quer comer um pouquinho de feijão aqui, ó? Um feijãozinho aqui aleatório. Não é uma feijoada, é um feijãozinho aleatório, uma colher de feijão. Saca? Não. Você sente um bombom, sabe? Um chiclete, talvez um pirulito, não sei, uma coisa assim, mas você quer uma colher de feijão aqui, amigo? Não é assim, né, cara? Não é assim. Entendeu? Então, eu acho que eu consegui explicar bastante coisa aí. Não é tudo, claro que não. O comentário sobre a sociedade do espetáculo vai falar muito do terrorismo. Mas vai falar que o terrorismo é um problema. No comentário da sociedade do espetáculo vai falar que o terrorismo ele é transformado em espetáculo. O terrorismo ele trabalha mais sem querer ele trabalha mais para o sustento daquela sociedade do que contra ela, saca? Porque o terrorismo é transformado em espetáculo. Que era o que eu estava falando, de certa maneira, do negócio do conflito de Israel e Palestina lá. Não estou dizendo que não tem ataques terroristas, que as pessoas não morrem. Não é isso, que não é coisa séria, não é isso não, saca? Mas é que aqueles terroristas ali, eles, de certa maneira, eles estariam ocupando o lugar de grandes estrelas, saca? Das vedettes. As vedettes aqui na França significa as estrelas, tipo, sabe, tipo um ator, pensa num ator de Hollywood muito conhecido, assim, tipo Brad Pitt. Brad Pitt é uma vedette, ele é um vedette, né? Ele é uma grande estrela, assim, tipo, né, e tal. Pode até ser artistas musicais, tipo a Beyoncé. A Beyoncé é uma vedette, a Lady Gaga é uma vedette. Você não vai lá para ver a Lady Gaga com as suas dançarinas, você vai para ver a Lady Gaga, né? Você clica no clipe para ouvir a voz e ver a Lady Gaga. As dançarinas é opcional, fica legal e tal, mas são adjacentes, né? Você quer a Lady Gaga, entendeu? É a vedette, né? Isso é a vedette. E a estrela, as grandes estrelas, né? E as grandes estrelas aí seriam os terroristas. Eles estariam fazendo o papel, assim, não que eles querem fazer, não que é o plano deles, não é isso não. Mas de certa maneira eles cumprem também, além de outras coisas, eles cumprem a função de distrair as pessoas de um jeito diferente. Porque as pessoas ficam esgotadas de certo tipo de distração e depois elas precisam de outras. Então, se antes era mais falar de situação política do próprio país, agora vamos falar mais da política do Oriente Médio, saca? Se antes era mais... Se depois que fica falando muito disso, vamos falar agora da Ucrânia. A Ucrânia já foi antes, né? Mas assim, vamos falar de outro lugar aqui, vamos falar da economia escandinava e tal. Aí depois vai falar do clima, vai falar disso, daquilo ali. Tudo basicamente serviria de espetáculo, saca? Toda hora, sabe? Tipo, canais inteiros do YouTube são feitos somente pra falar a mesma coisa o tempo todo. O cara vive de falar a mesma porra. Tipo, ele acredita naquilo. Ele acredita que o que ele tá fazendo é o certo, é o correto, é o melhor que ele pode fazer, o melhor que pode ser feito pela parte dele, sabe, da equipe, amigos dele ali, enfim, companheiros dele e tal, na luta contra a mudança climática e tal, saca? Mas o que o Debord vai falar é que a sociedade do espetáculo vai dar um jeito de transformar isso em mais um espetáculo, saca? Mais um espetáculo. As pessoas vão ficar mais acometidas a assistir sobre o declínio, né, sobre o declínio climático e sobre o constante aumentar dos esforços para impedir o declínio climático, né, a mudança climática, né? E elas vão ficar mais interessadas em assistir essas coisas, em contemplá-las, saca? Ou em participar delas de maneira espetacular, de maneira a elas mesmas se tornarem parte do espetáculo, parte do divertimento, parte do entretenimento, né? Produtores de conteúdo, né? Criadores de conteúdo, ficam mais aficionadas, mais fissuradas, mais viciadas em contemplar isso, em ver isso, em assistir, em consumir ou produzir isso, do que resolver o tal do problema, saca? O problema acaba que não é resolvido, entendeu? Porque elas já estão entretidas demais no espetáculo do problema, saca? No grande espetáculo do problema. Quantas pessoas você acha realmente que vendo coisa climática, coisa assim, que elas vão participar para resolver aquilo? Elas vão falar no Twitter, vão xingar, vão falar coisa aqui e ali, vão postar, vão fazer memes,
vão comentar no canal do cara. E aí? E aí? Tem gente que protesta, mas o próprio protesto pro Debord também é espetáculo. As pessoas vão lá para mostrar que estão protestando. Elas vão lá para ser parte produtora de um novo espetáculo, que é, olha, nós estamos lutando para salvar o mundo, para salvar o planeta, por um mundo melhor, por um planeta mais verde, para salvar o nosso futuro. Né? Olhem para nós aqui, olhem para nós, olhem para nós. O Debord, ele morreu antes do início do século XXI, mas eu imagino que ele diria que se você tirar as câmeras, os celulares dessas pessoas enquanto elas estão lá nas passeatas, coisa e tal, enfim, aquilo tudo lá, os protestos, você não ia ter nem 1/10 das pessoas que estão lá. Nem 1/10. Porque elas não estão sofrendo o suficiente os problemas do clima. Elas não têm medo o suficiente, aquilo não afeta elas o suficiente. Aquilo não as impede de se distrair. Elas estão lá como estariam em qualquer passeata religiosa, em qualquer ritual anual religioso, em qualquer procissão religiosa elas estariam. Só que elas não têm mais isso, agora elas fazem isso com geopolítica, elas fazem isso com geogestão, que aí seria geogestão, né? Gestão do planeta, da Terra, né? Então, enfim, você entendeu, né? Elas fazem isso com outras coisas que não são uma religião, e se são religião, são religiões seculares, né? Enfim, é distração. Elas estão vivendo o espetáculo. Elas estão no espetáculo como produtores. Como produtores, não mais como consumidores, mas só por enquanto. Depois elas voltam para casa e voltam a consumir. No TikTok, mesma coisa. As pessoas produzem dançando e depois vêm as outras pessoas dançando e elas estão consumindo. Saca? Sociedade do espetáculo. A sociedade onde as pessoas, o grande porquê de viver, os grandes porquês de viver são dois: produzir ou consumir espetáculo. E eles se alternam. Você não vive só um deles. Qual artista hoje em dia que somente produz arte e não consome nenhuma? Saca? Qual pessoa hoje em dia que, mesmo que de maneira acidental, não acaba não produzindo conteúdo? Saca? A pessoa ela consome conteúdo e não produz nenhum? Tem muita gente que faz, tem muita gente que consome e não produz, mas é difícil. Quando até mesmo um tweet seu, só um tweet seu, um meme que você postou, algo assim que você compartilhou, já é entretenimento, já é analgésico, já é diversão, já é circo para alguma outra pessoa, e produtor. Você também é produtor de conteúdo. Uma sociedade em que todo mundo produz e consome conteúdo em sequência. Uma hora produz, outra hora consome. Uma hora produz, outra hora consome. E tá todo mundo insatisfeito com a vida, mas a vida é algo vago. Tá insatisfeito com a vida, mas a vida é algo muito grande, não dá pra mudar. Se você estivesse insatisfeito com o seu mundo, no sentido da sua sociedade, realmente insatisfeito com a ordem social, com o status quo, e eu não tô falando de tem esquerdistas no poder, tem nacionalistas, extremistas, fascistas no poder. Não. Insatisfeito com a maneira como as coisas são produzidas, com os produtos que são produzidos. Insatisfeito com a mercadoria e com a máquina que fornece a mercadoria. Insatisfeito com a sua pobreza comparada à riqueza de alguns poucos. Quando você está insatisfeito com essas coisas bem concretas, fica difícil de você não virar um revolucionário. Fica realmente difícil. Né? Fica realmente difícil. Quando a vida é injusta, vai fazer o que com a vida? Não tem como, amigo. Eu sinto muito. Na vida, até no paraíso comunista teria sofrimento na vida. Até eles mesmos acham que no fim da história, continuaria a haver sofrimento. Né? Mas não seriam sofrimentos dos tipos, seriam sofrimentos que são todos necessários. Perder alguém, as pessoas vão morrer. O medo de morrer,
A morte mesmo, a morte de pessoas ao seu lado são sofrimentos necessários. Isso aí não depende das criações humanas, né? Agora, você trabalhar que nem um cavalo 5, às vezes 7 vezes por semana e o resultado dos seus esforços ser um enriquecer de outras pessoas, será que isso é necessário? Os marxistas vão dizer que não. Os marxianos, marxistas e situacionistas vão dizer que não. E quanto aos situacionistas aí, essa é a grande ideia deles. São as grandes ideias deles aí, eu acho que eu consegui explicar. Sempre tem mais coisa, sempre tem, mas eu acho que eu consegui dar o grosso todo aqui. Pequeno adendo aqui, antes de terminar a resposta da pergunta. É o seguinte, os situacionistas não estão de jeito nenhum, buscando através dos seus deturpamentos, dos seus deturpamentos, né? Eles não estão buscando criar mais situacionistas, fazer um grande movimento situacionista. Não, nada disso. Eles não querem fazer isso. Eles querem criar situações. E situações é no sentido sartreano mesmo. Eles chamam nisso aqui se inspiram do Sartre. O Sartre não era situacionista, mas os situacionistas se inspiram de Sartre, rompem com ele, assim, eles não estavam juntos com ele, mas eles passam a detestar ele quando o Sartre passa a defender a União Soviética e tal, né? Eles já odiavam a União Soviética, enfim. Mas o Guy Debord era bem fã do Sartre. E a situação aqui que eles fazem referência, né, o situacionismo, vem da situação, do termo sartreano de situation, né, situação, que aparece mais nas partes finais do Náusea, a náusea, no romance do Sartre, a náusea, la nausée, a náusea, né? Enfim. E a situação seria basicamente a ocasião em que você percebe as tuas reais possibilidades. Você tem um vislumbre de toda a tua virtualidade e de toda a tua liberdade em fazer isso. De você não precisar do caminho que você seguir, não é o caminho que você precisa seguir. É o caminho que você escolhe. Sabe? É o caminho basicamente que você escolhe, tá? Né? E aí seria basicamente botar as pessoas nessas situações. Não é convencê-las a procurá-las, a dar uma chance. É colocar elas lá. Fazer elas sentirem o gosto da liberdade, saca? As pessoas se sentem presas, aprisionadas, porque que filme ruim, toda vez é filme ruim, sempre filme meio besteirinha, mas isso me entretém um pouquinho, saca? Isso me entretém o suficiente. Ou tipo, que filme ótimo, filme legal, tive uma semana de merda, mas esse filme foi ótimo, valeu a pena. Sabe, eu trabalho a semana toda, nem um filho da puta, eu trabalho várias horas por dia, mas esse filme valeu a pena, saca? Não vale tanto assim, saca? Mas pra pessoa ela acha que vale, algo assim, né? E aí, não seria você botar no filme, saca? Botar mesclado ao espetáculo algo como: olha, seria muito melhor a vida se a gente fizesse revolução. O cara fala: show de bola, né? Só que o que você tá fazendo o cara ficar apaixonado não é pela revolução, isso não é pela prática da revolução, é pela ideia dela. Ele está apaixonado em sonhar, em contemplar o espetáculo da revolução. O que acontece? Você cria um canal no YouTube, você faz um filme, uma série de TV, uma novela, você fica militando, e tudo que você consegue criar são consumidores de militância e produtores de militância espetacular. Consumidores de espetáculo político e produtores de espetáculo político, que é muito mais espetáculo do que política. Não é política. É espetáculo, não é revolução. É espetáculo de revolução. Espetáculo de política, espetáculo de revolução, espetáculo de luta contra a mudança climática, espetáculo de luta contra o terrorismo, espetáculo de luta contra o colonialismo israelense, enfim, dane-se. Espetáculo. Entretenimento. Você cria audiências e indústrias. É isso que está criando. É isso, entendeu? Para os situacionistas, o grande erro, né, dos marxistas é que eles ficam criando
novas formas de superestrutura, eles ficam criando, eles ficam aumentando a superestrutura ao invés de combatê-la de verdade, entendeu? Ficam fazendo isso, o tempo todo isso. E o fraco agora, né, para os situacionistas, já na época deles e agora também, dos marxianos, é que as pessoas... Vem, o sistema, a infraestrutura já tá boa pra caralho. Ela não tá... Como pode dizer? Ela não tá a melhor que poderia estar, mas ela tá... As pessoas não estão passando fome. Então, a menos que aconteça alguma grande fome ou algo assim, ou coisa do tipo, bem, não vai ocorrer nada, né? As pessoas não vão... As pessoas vão continuar se distraindo, né? Enfim. E... e aí... acaba que a ideia deles justamente o negócio deles não é fazer um filme com o Naldo Guideborn, não é você fazer um filme que vai distrair, que vai fazer a pessoa ficar apaixonada com a ideia, com o sonho da revolução. É fazer um filme que vai fazer com que a pessoa fique tão puta que ela exploda o cinema, que as pessoas quebrem o cinema e se apaixonem com o quebrar do cinema, sabe, com o próprio quebrar do que seria as correntes, ainda que elas não compreendam isso de fato. Não é o cara ver um filme e falar: filme ruim, eu devia fazer filme melhor. Não, é o cara ficar com raiva do fazer filme, saca? Porque se todo filme que o cara vai ver em todo o cinema é sempre essa desgraça, meu irmão, você não tem esse cara, você não vai segurar esse cara não, tá? Você não vai segurar esse cara não, né? Enfim. Mas é claro que é um negócio meio simplista, assim, né? Pensar que as pessoas não vão elas mesmas criar a seu próprio divertimento, a sua própria coisa assim, né? A arte popular existe. E se você acaba com a arte industrial, bem, as pessoas regressam para a arte popular. Regressam no sentido de... regressam ao domínio da arte popular. Né? A arte popular volta a ser a dominante. E aí como que você vai dar cabo disso? Como que você vai dar conta disso? Como que você vai conseguir acabar com isso? Aí é meio complicado. Os situacionistas, eles já não lembro deles abordarem essa parte. Se eles abordam, né? Se eles de fato abordam, eu não lembro. Mas eu não lembro, não. Não lembro deles abordarem essa parte, não. Entendeu? Enfim, não durou muito tempo, durou 2 anos, né? Eles duraram mais tempo, mas a Internacional Situacionista durou 2 anos. Durou 2 anos só, né? Enfim. Mais tarde eles até fizeram a Anti-Internacional Situacionista, que durou acho que 1 ano só, 1 ano, 2 anos e tal, mas depois acabou. E alguns anos depois o Guideborn se matou e a galera dele lá e tal. Tem uma galera dele que ainda tá viva. Tem um pessoal debordiano da Internacional, daquela época, que tá meio velho e tá vivo. Eles estão velhos e vivos, mas eles são tudo paranoicos. São tudo paranoicos, tudo... Eles acham que eles são perseguidos até hoje, coisa assim, aí, né, fazer o quê? Enfim. E é isso. Eu só queria fazer esse pequeno adendo aqui, assim, tipo, mas... nada muito diferente do que eu tava falando antes, eu só queria botar isso aqui a mais, né? Tipo, eu realmente não confunda o situacionismo, o deturpamento situacionista com o filme lá tinha muita militância. Não. Eles falam, isso é uma merda mesmo, mas não porque diverte mal, não porque distrai mal, mas porque distrai. Aquilo que te distrai, mas não te dá raiva o suficiente para quebrar aquele produto, para fisicamente enfrentar os meios de produção daquilo ali, não serve muito. Você vai ficar apaixonado em xingar aquilo, você vai ficar apaixonado em chegar, em sentir raiva, só isso. Não vai... É uma raiva que fica dentro de você. Ela só sai no máximo pela boca. Sai pela boca, você faz um boicote aqui e ali. Você não vai lá e quebra as coisas. Você não vai lá e você não tá apaixonado você não se apaixona pelo ato revolucionário mesmo, sabe? Tomar os meios de produção. Você não precisa quebrar, né? Você pode tomar as coisas. As pessoas podiam ir no supermercado e tomar tudo que elas queriam do supermercado. Tudo que elas querem tomar, que não precisa necessariamente tacar fogo no supermercado, né? Elas podem tomar... é meio difícil tomar as armas de uma fábrica de armas. Tem armas lá, né? É meio complicado, mas enfim. Elas poderiam, né? Em alguma possibilidade poderiam, né? Poderiam tomar os produtos de shopping centers, coisas assim, ao invés de comprar, né? E agora, aquilo, né? Coisas que elas não conseguem comprar com o próprio salário, mas que
com o próprio trabalho que elas executavam, elas poderiam ter produzido, né? É uma fração do equivalente de tudo que elas produziram na vida. Bem, você tá acostumando as pessoas a se apaixonarem com a revolução, com a prática da revolução. Não com a ideia da revolução, não com o sonhar da revolução, com a prática da revolução. Entendeu? Essa é a ideia deles. Mas como eu disse, né, tem a parte da produção popular que eu não lembro deles abordarem. Não lembro. E aí ferrou-se, né? Porque vai fazer o quê? Né? Vai fazer o quê? Quando o cara, ao invés de botar fogo no mercado, né? Ao invés de botar fogo no parquinho, ao invés de tacar a cadeira na tela do cinema, quando o cara ele mesmo faz o cineminha dele. Ele mesmo faz o cineminha ali com o pessoal do condomínio, o pessoal do bairro, com os amigos dele, né? Tipo, e aí? Como é que você vai fazer? Né? Como é que você vai lidar com isso? Como é que você vai conseguir fazer esse pessoal sentir gosto pela revolução, pela prática revolucionária? É uma pergunta a se fazer. Eu não lembro deles abordarem. Não lembro deles abordarem isso, não. E se eles abordaram, é daquele jeito, né? Se você lê o Sociedade do Espetáculo, porra, todo labiríntico, vai pra lá e pra cá. Os caras gostam de escrever de jeito hegeliano, não tem como. Eles gostam de escrever bizarro, escrever de jeito esquisito. Eu adoro esse tipo de coisa. Eu adoro. Eu acho muito legal. Você vai lendo assim, é hipnotizante, é muito legal. Mas, enfim, se eles dão alguma explicação, é desse jeito.